A gente vai dar início a essa primeira jornada de História da Historiografia, que é promovida pelo GT. Em dezembro de 2010, houve uma jornada de História e Historiografia, que foi promovida pelo Programa de Pós-Graduação em História, com apoio do GT. Então é por isso que a gente resolveu renomear de colocar como primeira esse encontro. E na época, em 2010, o evento foi realizado em função de uma homenagem ao professor Manuel Luiz Salgado de Guimarães. E acho que o nome dele também deve ser mencionado hoje pelo fato de que, nesse ano, a gente celebra, para alguns lamentam, 10 anos de existência do GT. E o GT foi fundado em 2002 com uma conferência do Manuel. Então, acho que o nome dele fica sempre como uma referência importante para nós. E a ideia desse primeiro encontro, dessa primeira jornada, é promover, então, uma instância periódica de debates e discussões em torno dos temas ligados à reflexão teórica e historiográfica sobre a história. Então, se atualmente a gente pode notar a existência de um número considerável de obras voltadas para a reflexão histórica, de encontros, revistas, etc., bem como para a historicização do conhecimento histórico, tudo isso sinaliza um momento de crescimento nas pesquisas em história da historiografia e, por outro lado, também acho que as formas de legitimação desse campo investigativo nem sempre são indagadas de maneira a tornar problemático o que aparenta ser uma evidência, né? E aqui não custa mencionar uma provocação do professor François Hartog, quando ele diz que dizer a evidência da história não é desde já estabelecer uma dúvida, deixar lugar a um ponto de interrogação, é tão evidente depois de tudo. Então, um pouco o intuito dessa primeira jornada é possibilitar aos interessados, sejam eles historiadores ou não, um espaço de interlocução e discussão sobre temas pertinentes à história da historiografia de uma forma geral e oferecendo a oportunidade para que a própria existência e legitimidade desse campo, desse domínio, dessa área, desse setor, não sei direito como chamar ainda, possa ser problematizado. Então, a jornada está prevista para ocorrer em 2 momentos, né? Uma primeira mesa agora pela manhã, cujo tema geral é Teoria da História e História da Historiografia, definições de campo, e pela tarde nós teremos mais uma mesa cujo título é História da Historiografia Brasileira, Conceitos e Abordagens. Então eu gostaria de convidar os professores que fazem parte dessa mesa, o professor Estevão de Rezende Martins e o professor Valdeir Lopes de Araújo, para compor a mesa, por favor. O professor Estevão de Rezende Martins é professor titular do Departamento de História da Universidade de Brasília. Ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Ele é organizador do livro A História Pensada, Teoria e Método na Historiografia Europeia do século XIX, que foi publicado em 2010 pela editora Contexto. Ele é organizador do livro também Jorn Husen e o Ensino da História, publicado em conjunto pela editora da Universidade Federal do Paraná e pela Universidade do Minho, também publicado em 2010, e também o organizador do livro publicado na Espanha, Teoria e Metodologia da História da América Latina. O professor Valdeir Lopes de Araújo é professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, membro do Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade. Ele é autor do livro A Experiência do Tempo, Conceitos e Narrativas na Formação Nacional Brasileira, 1813-1845, publicado em 2008. É organizador do livro, um dos organizadores do livro Aprender com a História, o Passado e o Futuro de uma Questão, publicado no ano passado, em 2011, e também um dos organizadores do livro A Dinâmica do Historicismo, revisitando a historiografia moderna, publicado em 2008. E, para além de toda a praxe, eu queria realmente agradecer sinceramente a presença deles, são grandes amigos, importantes pesquisadores e pensadores desse campo. Para nós é um contentamento imenso tê-los aqui. E antes de passar a palavra a eles, eu e o Evandro, como coordenadores do GT, a gente queria expressar o nosso agradecimento, em primeiro lugar, ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da URGS, na figura do seu diretor, Temístocles César, que nos honra com a sua presença, ao Programa de Pós-Graduação em História, à Propesc, que foram todos eles deram um apoio importante para o evento. Queria agradecer a Marina e a Eliette também por terem ajudado bastante com a logística do evento, né? A Ana Carolina, da Produvale, que está nos auxiliando e viabilizando a gravação desse evento, que posteriormente vai ser disponibilizado, né, em meios virtuais. Ao André, da BHZ Design, que nos presenteou com um cartaz bastante bonito, né, algo que a gente não conseguiu fazer de maneira nenhuma, e o André conseguiu nos presentear com isso. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aos convidados, reforçando os agradecimentos. Acho que...
Geração Emergente. Então tá, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Antes de mais nada, dizer da minha alegria de retornar aqui à Federal do Rio Grande do Sul. Das últimas 2 vezes que estive aqui, sempre foi marcado por uma grande intensidade do debate, por um grande carinho também dos colegas que nos recebem aqui na URGS. Hoje, particularmente, está abrindo, assim, de alguma maneira, esse primeiro encontro dedicado à história da historiografia, embora eu entenda que esse primeiro aqui é um esforço antimítico, né? Segundo o Fernando, no próximo ano teremos um outro primeiro seminário, então eu acho isso muito legal, né? É um esforço, né, importante de autocrítica e de autoquestionamento, mas, de todo modo, antes de mais nada, é uma alegria e também eu tenho certeza que vai ser um grande momento de aprendizado, porque o que eu trouxe para vocês hoje, mais do que alguma coisa definitiva, né, é uma reflexão provisória sobre uma questão muito ambiciosa e que talvez não tenhamos uma resposta absolutamente suficiente do ponto de vista apenas de uma discussão teórica, né? Acho que tem uma prática que envolve a resposta para o problema sobre a abertura de um campo, né? Ou de uma disciplina, ou de um setor de pesquisa, e também, como eu vou tentar desenvolver aqui, da noção de uma comunidade acadêmica. Mas, para não falar demais sobre um texto que está em alguma medida escrito, eu vou partir para a leitura. Mas antes eu queria dizer só sobre as 3 etapas nas quais o texto está organizado, para vocês também controlarem as expectativas e, se eu começar a falar demais, vocês saberem que eu estou terminando, né? E vou aqui mais ou menos controlar o meu tempo. Desde quando os historiadores controlam o tempo? Ó, mas a pretensão, né, deve existir. Então está dividido em 3 partes. Eu primeiro assumo o título que foi proposto para a mesa e para a minha fala em particular, que seria História da Historiografia, o campo em questão. Achei interessante. E está dividido em 3 partes. Uma primeira parte que se chama Campo, Disciplina ou Comunidade Acadêmica. A segunda parte, História da Historiografia, Delineamentos Teóricos. E uma terceira parte, uma espécie de estudo de caso ou de teste daquilo que é dito um pouco acima, que chama-se História dos Conceitos e História da Historiografia. Um pouco a relação possível entre essas 2 subdisciplinas. Então, vamos partir para a primeira parte. Ao aceitar o convite para participar desta mesa redonda, e só um comentário, viu? Eu estou em greve. Mas o meu comando de greve admitiu que atividades como palestras, conferências eram atividades essenciais durante a greve, por isso eu não estou furando a greve. Então, exatamente, eu não podia deixar de mencionar essa divergência institucional, mas respeitamos muito a posição de vocês. Então, ao aceitar o convite para participar desta mesa redonda, não fiquei surpreso de que o tema proposto para minha intervenção estivesse definido em torno da categoria campo. Desde que publiquei em 2006 um artigo na revista Locus intitulado Sobre o lugar da história da historiografia como disciplina autônoma, que tenho regularmente prestado contas do fato de ter dado um título ambicioso para um texto modesto. Embora não tenha usado naquele texto a palavra campo, desde então, com o crescimento, eu digo aqui vertiginoso, mas poderia ser do mais modesto, com o crescimento vertiginoso da quantidade e qualidade das pesquisas em história da historiografia no Brasil, a palavra adquiriu a qualidade de um rótulo provisório para nos referirmos a um conjunto muito complexo de fenômenos. Para nosso debate hoje, proponho suspendermos o seu uso provisoriamente em um exercício de retorno às coisas mesmas que a categoria encobre e indica. Portanto, não falaremos aqui em campo, pois acredito que possamos construir categorias mais precisas para discutir o que hoje nos reúne, a história da historiografia como uma disciplina. Ao final do debate, talvez, possamos pensar em outro título para essa exposição. Não seria despropositado inicialmente partirmos da afirmação de que as pesquisas que realizamos podem ser situadas no âmbito da historiografia modernamente constituída, não apenas pelo fato de serem produzidas em um ambiente acadêmico, mas também por reivindicarem, em maior ou menor grau, o pertencimento ao campo científico. Além disso, não importa as diferenças de métodos, abordagens, objetos, todos mobilizamos de alguma forma
as ferramentas do método histórico crítico, que continuou a ser uma das marcas de distinção da prática historiográfica, mesmo que não goze da mesma relevância e prestígio em todas as suas subdisciplinas e que tenha ele mesmo sofrido importantes transformações nos últimos 200 anos. Portanto, como parte da disciplina histórica, a pesquisa em história da historiografia precisa ainda demonstrar suas condições de autonomia para que possa reivindicar o estatuto de uma subdisciplina. E aqui avançamos um pouco em relação às duas formulações anteriores, de campo e de disciplina, que trabalhavam com essas duas categorias. Mas ainda parece pouco a definição da história da historiografia a priori como uma subdisciplina. Afinal, não poderia ser a historiografia apenas o objeto de uma história especial, podendo ser pesquisada segundo as perspectivas de diversas outras subdisciplinas? A resposta a essa questão não deveria ser a desqualificação de outras abordagens históricas, ou mesmo abordagens não históricas, abordagem literária, abordagem sociológica, antropológica do fenômeno historiográfico ou do fenômeno histórico. Mas a demonstração de uma abordagem que caracterize a subdisciplina, que pudesse reivindicar o melhor redimensionamento do fenômeno que lhe é próprio e que o pudesse singularizar com relação a outras abordagens possíveis. Mas, afinal de contas, de que fenômenos ou conjuntos de fenômenos estamos falando quando pesquisamos e escrevemos sobre a historiografia? É o que tentaremos esclarecer na sessão seguinte, embora a sensação que eu tenho é de que esse esclarecimento é provisório. Antes, porém, de avançarmos, talvez fosse prudente fazermos alguns apontamentos sobre outra categoria que utilizamos para nos reunir e reunir o que fazemos e que recentemente obteve uma fortuna melhor do que a palavra campo. Trata-se da noção de comunidade. Que tipo estranho de comunidade formaríamos, já que na sua definição sociológica clássica, as condições para a sua existência parecem estar bem distantes da nossa? Certamente estamos diante de uma aproximação metafórica do fenômeno, mas que, como tal, pode revelar elementos importantes. Mais do que afirmar a existência de alguma estranha comunidade, o que talvez o uso da palavra revele é a emergência recente de novas condições político-institucionais para a pesquisa em história da historiografia no Brasil. No contexto em que foi produzido o artigo de 2006, o que era ainda a escrita de minha tese de doutorado no começo do século XXI, eu procurava responder à percepção de que a teoria da história e a história da historiografia eram disciplinas que passavam por um processo duplo de esvaziamento acadêmico. Apesar da enunciação monumental de sua matriz por José Honório Rodrigues nos anos 70, o estabelecimento da historiografia em padrões universitários entre os anos 80 e 90 não tornou realidade aquele desenho. Diversos motivos poderiam ser apontados, mencionarei apenas um deles, que me parece central, que foi a hegemonização de um padrão historiográfico que priorizou a pesquisa empírica e o método em detrimento da teoria e da autorreflexão. O incentivo crescente à subespecialização levou importantes departamentos a se reorganizarem de forma a priorizar as subdisciplinas mais pragmaticamente ligadas à pesquisa de pós-graduação, em geral, concentradas primeiro em história social e econômica e depois história cultural do Brasil. Em algum momento, pareceu que os estudos em história da historiografia poderiam ser diluídos no interior de um grande e impreciso universo chamado história cultural. Acho que esse movimento é do final dos anos 80 e um pedaço dos anos 90, de uma certa preponderância da história cultural. As consequências institucionais eram visíveis. Faltavam linhas de pesquisa e pesquisadores capazes de formar jovens doutores, e as vagas das disciplinas do grande setor de teoria imaginado por José Honório ou eram ocupadas por não especialistas ou, que era mais comum, extintas. Mesmo hoje, não é raro identificarmos cursos de graduação em História cuja matriz disciplinar apresenta uma ou duas obrigatórias apenas desse antigo setor. Mais recentemente, com o resultado do esforço de formação de alguns poucos abnegados dos anos 80 e 90, uma nova geração de doutores tem permitido a ocupação desses espaços que sobreviveram por especialistas e pesquisadores. Não quero dizer com isso que devemos iniciar uma cruzada
para reintroduzir nos currículos essas disciplinas, em especial como obrigatórias, mas que devemos procurar estratégias de ampliação do diálogo com outros ramos da historiografia, diálogo este um tanto comprometido nos anos 80 e 90 pela crise dos grandes paradigmas e a busca de novas linguagens e referenciais teóricos e disciplinares. Como as disciplinas teóricas estiveram no centro desse furacão, foi natural a formação de um certo abismo entre suas abordagens e linguagens, se comparadas a campos mais tradicionais da pesquisa. Hoje, esse cenário parece estar se revertendo e vemos grandes departamentos com programas de pós-graduação reconhecidos que buscam atrair pesquisadores em teoria e história da historiografia, por identificarem aí um aporte essencial à formação de recursos humanos e da pesquisa. O futuro dessa relação dependerá de nossa capacidade de assumir e priorizar o diálogo com as demais subdisciplinas históricas. Portanto, a presença de uma comunidade que começamos a sentir é um dos resultados desse processo de expansão descontínuo. Mas essa expansão por si só não estaria produzindo tais efeitos se não tivesse, mais recentemente, sido acompanhada pelo surgimento de espaços regulados de convergência e conversação. E aí eu acho que a ênfase é no regulado. Então, espaços regulados de convergência e conversação. E aqui refiro-me particularmente aos periódicos e eventos especializados, e mais recente ainda, a criação em 2009 da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, cujo presidente temos a honra de ter aqui hoje conosco. Haveria então uma relação de causalidade direta entre o surgimento de uma comunidade acadêmica e uma disciplina? Essa é a pergunta que eu queria fazer agora. A relação certamente existe entre comunidade e disciplina, mas sua causalidade não é tão simples de se estabelecer. Primeiro, que podem existir comunidades acadêmicas cuja força de reunião não seja um projeto disciplinar, mas interesses de pesquisa de outra natureza, sejam eles temáticos, cronológicos, focados em objetos ou programas comparativos. Um bom exemplo são os chamados programas de excelência, os PRONEX, ou os projetos temáticos em São Paulo, que formam comunidades provisórias ou redes de pesquisadores na realização de um projeto com prazo de encerramento sem a cobertura de uma agenda disciplinar. No entanto, como uma disciplina pode existir sem algum vestígio de comunidade acadêmica? A existência de uma comunidade é uma das condições externas de sua autonomia. Permite o diálogo e o debate sem o qual a pesquisa científica relevante não avança. Cria as condições de recepção, comparação e juízo sobre a excelência dos trabalhos e em que medida eles respondem à história dos problemas, criam as condições de memória e permanência tão desejáveis para a pesquisa nas humanidades. A ausência ou precariedade dessa comunidade acadêmica ou de leitores especializados é o que explica dois traços da pesquisa em teoria e história da historiografia no Brasil em décadas passadas. E aí esse juízo é um tanto quanto negativo sobre dois traços que, para mim, caracterizaram essa pesquisa nos anos 80 e 90. Que são traços complementares: a exterioridade e a efemeridade das agendas de investigação. Ou seja, esses problemas, em geral, não estavam referidos e pautados por uma comunidade dentro da qual nós conseguimos definir a agenda, mas estava pautado por comunidades externas, cujo diálogo da nossa produção era um diálogo sempre precário. E ela era externa em um duplo sentido. Era externa porque se situava fora das fronteiras nacionais, e era externa porque não funcionava fora, digamos, de um universo disciplinar. Em geral, era uma agenda pautada por outros universos disciplinares. Portanto, embora não se possa afirmar que a existência de uma comunidade acadêmica seja uma condição para a formação de uma disciplina, sua existência é altamente relevante e potencializadora. O contrário também poderia ser afirmado, pois no campo da ciência, uma comunidade é avaliada pela qualidade e relevância do conhecimento que produz. Não significa dizer que uma mesma comunidade não possa abrigar diferentes e diversos projetos disciplinares, e mesmo margens nas quais a disciplina não esteja em questão. Círculos de maior mobilidade e de transitividade.
Talvez uma das formas de medir a potencialidade de uma comunidade acadêmica dependa dessa relação tensa entre centros de identidade, em geral disciplinares, e margens ou aglomerados de interesses que gravitam e enriquecem o ambiente disciplinar. Acredito que definir a história da historiografia como subdisciplina, bem como outros germes que já estão lançados no interior da nossa comunidade, por exemplo, a teoria da história, a história intelectual, a reflexão sobre metodologia, é um modo decisivo de fortalecer os dois polos da equação, fortalecer a comunidade e fortalecer os projetos disciplinares que, digamos, germinam dentro dessa comunidade. A seguir, tentarei, ainda de modo provisório, encaminhar algumas respostas sobre o universo de fenômenos para os quais seria relevante e se poderia justificar, teoricamente, a existência de uma história da historiografia como de subdisciplina. Essa afirmação deveria nos levar a produzir um controle maior e mais complexo das agendas de investigação que poderíamos empreender e que estamos empreendendo dentro da comunidade atualmente. Então, eu inicio a segunda sessão, que talvez seja a sessão mais frágil dessa minha apresentação hoje e para a qual eu acho que o debate pode contribuir mais, que é uma tentativa de definição desse campo de fenômenos cujo acesso privilegiado poderia se dar através de uma disciplina que hoje nós chamamos de História da Historiografia, né? Que para mim é uma das condições da sua legitimidade. Bom, a família de fenômenos com a qual essa disciplina poderia estabelecer uma relação decisiva de aproximação poderia ser de antemão agrupada sob o rótulo de historicidade. Mas como nos aproximar de uma definição razoavelmente operacional desta categoria, hoje tão usada e ao mesmo tempo tão fluida? O exercício que propõe desenvolver, rapidamente, parte da contribuição de Heidegger, presente em Ser e Tempo, que define historicidade como a estrutura do acontecer humano ou, na expressão do Heidegger, a temporalização de sua temporalidade. Não haveria espaço para recuperar todos os movimentos da reflexão de Heidegger sobre a temporalidade enquanto estrutura humana. Apenas gostaria de lembrar que ela está relacionada com a análise existencial do humano como um ser entre nascimento e morte, né, que não é muito diferente das análises feitas, por exemplo, por Husserl, antes de Heidegger. Um ser que só pode se realizar nesse estar lançado em um entre. A atualização desse estar lançado, Heidegger chama de acontecimento. Então, o acontecimento é a atualização desse lançado, desse estar entre dois fins, que é o nascimento e a morte. Procurando desvendar os fundamentos ontológicos de nossa compreensão cotidiana da temporalidade, Heidegger procura demonstrar por que, ao falarmos de história, tendemos a reduzi-la ou privilegiar o passado, ou ser para o princípio, na forma como Heidegger caracteriza o passado em algum momento, como sua dimensão mais fundamental. Por que, quando nós falamos de história, o passado parece adquirir uma relevância maior do que as outras modalidades do tempo? Da mesma forma, ao não compreendermos o caráter temporal do humano, tendemos a imaginá-lo como algo simplesmente dado no tempo. O homem teria uma história porque estaria no tempo, sendo esta dimensão algo externo e distinto do que ele mesmo é. Assim, entendemos outro paradoxo da compreensão cotidiana que confunde, então, existência e ser no presente, levando à conclusão lógica de que o que já não está presente e o que ainda não está presente não existiriam. Com isso, a permanência de uma identidade no tempo torna-se uma espécie de mistério, torna-se uma espécie de paradoxo. Então, esse é o ponto de partida da reflexão do Heidegger sobre historicidade, que vai conduzi-lo a definir dois tipos de historicidade. Uma historicidade que ele chama de imprópria, que está fundamentado nessa compreensão cotidiana que nós temos de nos imaginar como seres no tempo. Então, nós temos uma certa estabilidade e essa estabilidade se dá em um tempo. Mas isso leva a um paradoxo de o passado já não mais existe porque passou e o futuro não existe ainda. Então, nessa compreensão que ele chama de imprópria da temporalidade, apenas esse presente esvaziado é identificado com aquilo que é. Mas o problema é se o passado não é e o futuro ainda não é,
como essa presença, nós que estamos nesse presente esvaziado, continuamos. Como nós realizamos a nossa mediação no tempo. Então, a reflexão do Heidegger nessa sessão de Ser e Tempo é para desconstruir esse paradoxo, nossa compreensão vulgar de tempo, embora é a compreensão que não vai ser plenamente destruída, porque ela está fundamentada na experiência própria da historicidade. Então, a grande questão que eu acho que pode nos ajudar para definir o campo de fenômenos que a historiografia poderia apontar é aprofundar o que seria essa historicidade própria para o Heidegger e de que maneira ela configura melhor o nosso campo de fenômenos. Então, Heidegger procura distanciar-se da concepção cotidiana de um homem no tempo para afirmar a derivação da historicidade, da temporalidade, enquanto modo de ser do homem e, portanto, algo que lhe é interno. Então, o homem não está no tempo, mas o tempo é uma das definições do ser do homem. O Heidegger chama um dos existenciais do homem. A historicidade deveria ser, então, compreendida como a temporalização da temporalidade humana. A temporalidade como uma estrutura que é atualizada a cada momento, e essa atualização, que ele chama de temporalização, definiria, então, a historicidade. Em outras palavras, o tempo histórico. Então, essa historicidade própria nada mais é do que o que nós podemos chamar de tempo histórico. No acontecer histórico, então, o primado do passado é uma espécie de ilusão derivada da concentração metafísica no presente, pois todo acontecer como propriamente humano é sempre uma temporalização, ou seja, o vigor de ter sido enquanto algo atualizante e por vir. Então, a questão mais rica para nossa compreensão da historicidade própria é entender que o acontecer, ou seja, aquilo que é mais próprio da historicidade, é sempre uma modalização de passado e futuro na constituição de um hoje. Então, o paradoxo da permanência, ele se resolve exatamente porque o homem é capaz de investir o seu passado a partir do futuro. Dizendo de maneira um pouco mais simples, mas vamos voltar a isso um pouco adiante. A possibilidade de o homem reconhecer a natureza modalizante, ou seja, o enlaçamento de passado e futuro na abertura do hoje, na atualização do hoje, do seu acontecer, Heidegger vai chamar de historicidade própria, em contraposição à historicidade imprópria, em que o homem se acredita no tempo, ocultando o seu caráter internamente constitutivo. É no ser com os outros que a historicidade própria se realiza mais profundamente, o que Heidegger chama de envio comum. O envio comum, e eu estou citando Heidegger, o envio comum dos destinos do homem em e com a sua geração constitui o seu acontecer pleno e próprio. E aí eu destaco aqui duas passagens, até para tornar o argumento um pouco mais econômico, onde a noção de historicidade vai se configurando de maneira mais clara, talvez. Então, a primeira passagem é a seguinte: o ente que, em seu ser, é essencialmente vir a ser, de tal maneira que, livre para a sua morte, para a sua finalidade, nela pode se despedaçar e se deixar relançar para o fato do seu aí, da sua realidade. É um ente que, sendo vir a ser, é de modo igualmente originário o passado que ainda vigora. Somente este ente, transmitindo para si mesmo a possibilidade herdada, pode assumir o seu próprio estar lançado e, neste instante, ser para o seu tempo. Talvez o que mais interessa nessa passagem longa e intrincada, que eu devia ter colocado num data show, mas que a gente pode falar um pouco mais sobre ela, o texto não é tão longo exatamente por essa necessidade de uma hermenêutica, é o seu tempo. Essa relação do homem que se entende enquanto um ser lançado, se entende enquanto um ser para a morte, um ser que está em relação ao futuro. E nesse entendimento ele põe em questão a sua realidade. O que é a sua realidade? É o passado que vigora agora? É o vigor de ainda ter sido? Esse movimento produz o hoje. O hoje, não como esse hoje da historicidade imprópria, um hoje referido a si mesmo, metafisicamente centrado, uma noção de humano autorreferido,
mas um hoje que é uma escolha de possibilidades lançadas por esse passado modalizado pelo futuro. Então, para o Heidegger, a historicidade é sempre esse atualizar, é sempre essa transmissão da temporalidade humana que articula futuro e passado a cada instante. Então, isso para mim é importante, que ele define que isso constitui o nosso tempo, né? Aquilo que é mais propriamente humano, que é a historicidade. Então, hoje, pelo menos, eu acho que essa percepção de como nós constituímos o nosso tempo é o campo de fenômenos que pode dar sentido à construção de uma subdisciplina que deveria ser o futuro da história da historiografia. Uma subdisciplina que pudesse se emancipar do projeto de uma história de uma ciência e pudesse ser a história de como os homens constroem a cada momento o seu tempo. Como o nosso tempo é a cada momento construído, com que ferramentas, sob quais estruturas. Na passagem, nos interessa a distinção entre um possível estar no tempo e um ser para o seu tempo. Esse tempo, que é sempre nosso, é a definição mais ampla que poderíamos dar para o campo de fenômenos que pode ser tematizado por uma história da historiografia como história da historicidade. E aí, essa noção de história da historicidade surgiu num telefonema ontem com o Matheus, né? Surgiu essa possibilidade que tenta dar provisoriamente nome a uma disciplina que pudesse, na verdade, orientar aquilo que nós já fazemos. Eu acho que nós não fazemos hoje apenas uma história da historiografia. Nós já fazemos hoje uma história da historicidade ou qualquer outro nome que a gente possa achar que melhor dê conta disso, né? Então, uma história da historicidade como a história da abertura historiográfica da história. Como a cada momento a história, como essa modalização de passado, presente e futuro, se abre a ponto de formar um tempo, a ponto de formar um tempo histórico, a ponto de formar o nosso tempo. Bom, tem que essa abertura historiográfica da história está assentada nas condições gerais e formas de produção do nosso tempo, seja no envio comum próprio, no qual essa vinculação é revelada, seja no envio comum impróprio, que predomina a maior parte das vezes. Então, essa história da historicidade não vai ser apenas uma história da historicidade própria, ou seja, o momento em que o homem é capaz de adquirir consciência de que ele está no envio, aonde a escolha que ele faz historicamente é decisiva. Daí o Heidegger constrói a palavra destino para caracterizar essa historicidade própria. Mas é também a história da historicidade imprópria. Ou seja, como ao longo da história, nós criamos o nosso tempo ocultando o seu caráter próprio. Né? Como nós construímos o nosso tempo escondendo a nossa precariedade. Esse é o argumento central do Heidegger. Né? Ou seja, nós não estamos num destino, num sentido de algo pré-definido, né? Nós não somos apenas o resultado do nosso passado, e nós não somos apenas o nosso futuro, mas nós temos sempre a tensão entre o que nos é legado e aquilo que nós podemos ser. Né? Ou seja, nós estamos confrontando fundamentalmente um nada. E é claro que a boa parte da história da nossa relação com o tempo é uma história de ocultação desse nada, de ocultação e de fundamentação desse nada em outras bases. Como a historicidade própria não é um privilégio de uma ciência histórica, mas algo inscrito no próprio ser do homem, uma história da historiografia como história da historicidade não pode se limitar a uma história da ciência histórica. Uma história da historicidade deveria investigar as condições, formas e funções das aberturas historiográficas da história. Essas aberturas são sempre produzidas em uma tensão entre suas condições estruturais e eventuais. Heidegger demonstra como a noção de contexto está enraizada na historicidade imprópria, já que pressupõe que o homem precisa ser recontextualizado, quando na realidade ele é sempre ser com, ou seja, em um mundo em seu tempo. Concebendo a si mesmo como um ser no tempo, o homem imagina-se perdendo tempo. Essa sensação é resolvida na busca de uma atualização
E a compreensão desse passado que se perde a partir do único ponto que se imagina sólido, o presente. A historicidade própria, no entanto, deve produzir justamente o contrário, ou seja, a desatualização do hoje. Então, é interessante essa descrição que o Heidegger faz. A gente percebe que a autodescrição moderna da temporalidade se assenta na temporalidade imprópria. Então, a vontade moderna de afastamento em relação ao passado e de constante atualização é uma maneira de ocultamento dessa historicidade própria. E aí eu trouxe uma citação, eu acho que é a última, prometo, onde isso fica um pouco claro, eu acho. Carregada dos despojos do passado que se lhe tornaram estranhos, a existência impropriamente histórica busca, por sua vez, o moderno. A historicidade própria compreende a história como o retorno do possível e sabe, por isso, que a possibilidade só retorna caso, num instante do destino, a existência se abra para a possibilidade, numa repetição, que é sempre a transmissão, decidida. A historiografia não parte, de forma alguma, do presente e de uma realidade que só se dá hoje para, tateando, recuperar um passado. Isso eu acho bastante importante. A abertura historiográfica também se temporaliza a partir do porvir. A seleção do que deve se tornar objeto possível da historiografia já foi feita na escolha existenciária e fatual da historicidade, de onde somente a historiografia surge e unicamente é. Então, quando nós falamos do interesse historiográfico que parte do presente, esse presente não pode ser o presente da historicidade imprópria, um presente fechado dentro dele mesmo, mas um presente da historicidade própria, ou seja, um presente que sempre atualiza o seu hoje numa mediação entre futuro e passado. Aí sim, a história pode ser uma história a partir do presente, né? Ou talvez a história seja justamente esse momento de produção do presente. Por isso que é uma desatualização do presente. Assim, a história da historiografia teria como objeto próprio pensar as diferentes formas de acesso ao tempo histórico e como a experiência histórica revelada nesses momentos pode ser atingida por uma investigação das formas de continuidade e descontinuidade históricas. Portanto, a transformação do tempo em tempo histórico pode ser pensada como campo de fenômenos que poderia orientar a construção de agendas de investigação de longo prazo para uma história da historiografia com relativa autonomia. Estando voltada para esse amplo campo de fenômenos, a história da historiografia teria necessariamente que recorrer a uma variedade de objetos de investigação, cada um deles somente operacional a partir de suas teorias regionais. Então, isso eu acho importante porque não faz mais sentido, aceitando esse pressuposto, buscar uma teoria ou uma metodologia para a história da historiografia, já que ela estaria sempre, né, seria aquilo que o Durkheim chamava às vezes de fenômeno social total. Ela vai ser sempre entrecortada por todos os fenômenos do mundo da vida, e dependendo do campo de fenômenos que você escolha para analisar o fenômeno central da historicidade, você produzirá teorias e métodos diferenciados. Assim, ao tornar a produção e emergência do tempo histórico como sua identidade mais ampla, a história da historiografia poderia superar o destino de ser apenas uma espécie de discurso auxiliar da historiografia geral, libertando-se do risco de se tornar apenas um discurso legitimador de práticas historiográficas. Portanto, o estudo da formação da historiografia como disciplina científica, uma espécie de história da ciência histórica, é apenas a parte mais recente e visível de uma história da historiografia. Sua parte mais profunda e promissora reside justamente no estudo do enraizamento dessas formas de conhecimento do passado no próprio tempo histórico. Um dos desafios da disciplina é não se limitar a uma mera descrição desses fenômenos, mas compreender as suas formas de produção e suas lógicas de transformação. Essa ampliação de seu escopo poderia nos permitir incorporar de modo mais decisivo e coerente a variedade de teorias, objetos e fontes necessárias para aproximar desse amplo e decisivo campo de fenômenos a partir de um viés historiográfico.
Esse projeto, sempre em aberto, de uma disciplina historiográfica dedicada ao estudo do tempo histórico, só terá sentido ou viabilidade se os seus praticantes estiverem dispostos a construir e reconstruir suas condições teóricas gerais, ou seja, uma teoria geral da historicidade. Agora, essa é a minha solução provisória para esse problema, vocês vejam que é muito provisória, mas eu tento agora submeter ela a um teste, que seria confrontar essa concepção disciplinar com uma disciplina que parece estar estabelecida, que é a história dos conceitos. Com a vantagem de que o Koselleck tem um texto metodológico onde ele procura definir o que seria a história conceitual com relação à história social. E eu faço uma espécie de paródia, né? Não tem outro nome, eu até pensei, cadê o Sienkiewicz? Eu pensei, não, eu estou emulando o Koselleck, mas não, eu não estou emulando o Koselleck porque a minha é uma paródia, tá? Então eu faço uma paródia desse texto do Koselleck comparando a história dos conceitos e a história da historiografia. Então, para discutir as relações entre essas disciplinas, temos a vantagem de contar com a definição bastante precisa do que Koselleck entendia como as fronteiras da história dos conceitos, ao menos em suas relações com a história social. Muito do que é dito naquele artigo pode ser entendido como válido aqui. Por exemplo, a divisão da relação entre as disciplinas ou subdisciplinas em diferentes níveis. Nesta sessão, adaptaremos esse procedimento metodológico à comparação entre uma história da historiografia e uma história dos conceitos. Então, eu também, surpreendentemente, dividi em 3 níveis essa relação. O primeiro nível, a história dos conceitos, ou trabalho histórico-conceitual, é a condição preliminar para qualquer historiografia, inclusive a história da historiografia. Então, é propedêutico. Em um segundo nível, a história da historiografia pode se relacionar com a história dos conceitos, apropriando-se de seus procedimentos metodológicos, como pode fazer com outras histórias. E num terceiro e último nível, que é o mais decisivo e, paradoxalmente, menos desenvolvido aqui, a história da historiografia, como disciplina autônoma, se sobrepõe a certos objetivos de uma história dos conceitos e aponta para certos limites dessa última, né? A história da historiografia é capaz de realizar alguma coisa que a história dos conceitos não é capaz de realizar, ou pelo menos capaz de realizar melhor. No primeiro nível, a relação entre as duas disciplinas não é distinta da interface da história dos conceitos com qualquer outro ramo da historiografia, como não é possível construir categorias históricas livres de sua própria historicidade. O trabalho de esclarecimento e mediação histórico-conceitual é indispensável. Vivemos imersos em um mundo conceitual cujos limites lançam profundas raízes no passado e no futuro. Entender sua transformação, inclusive algumas vezes sua migração para o vocabulário histórico-científico, é fundamental para a pesquisa histórica. Nesse nível, a história dos conceitos colabora com o trabalho de apropriação dos efeitos históricos, tal como formulado por Gadamer, sem necessariamente esgotar essa apropriação, pois esses efeitos não podem ser completamente mediados apenas na dimensão conceitual. Aqui eu já antecipo um pouquinho o elemento 3. Né? Embora a mediação conceitual ela nos permite essa fusão de horizontes, ela sozinha não é capaz de realizar o nível de fusão que nós precisamos para nos apropriar do conhecimento histórico. Por exemplo, como estudar a escrita da história à época da independência do Brasil, sem um esforço de esclarecimento histórico-conceitual de léxicos como revolução, progresso, nação, povo, civilização, regeneração, restauração, liberal, etc., etc. Sabemos que grande parte do sentido da tradução historiográfica dessa experiência dependeu das transformações de conceitos como de revolução, como recentemente têm demonstrado os trabalhos de João Paulo Pimenta e Lúcia Bastos Pereira das Neves. O valor e o sentido que atribuímos a esse momento central da nossa vida coletiva dependeu, em grande medida, das disputas em torno desse conceito, disputas que confundiam as fronteiras entre a história vivida e a história representada. Como se pode perceber, nesse nível, a relação não é diferente daquela que a história da historiografia deve manter com outras disciplinas históricas, já que também as dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais apresentam peculiaridades que se revelam nas disciplinas que lhes são próprias e igualmente reveladoras do fenômeno historiográfico, que só se mostra na sua complexidade, nessas fronteiras e nas suas relações com a história vivida. Os conceitos são fenômenos particularmente sensíveis às transformações no tempo histórico,
base investigativa fundamental para a história da historiografia. Portanto, a história conceitual pode ser um grande indicador também de transformações historiográficas e vice-versa. Então, eu acho que a história conceitual ela tem esse nível propedêutico, preparatório, em 2 níveis, porque ela é uma grande ferramenta de mediação histórica, de fusão de horizontes, mas ela também é um grande indicador de transformações no tempo histórico. E, obviamente, se o tempo histórico é o objeto que nós achamos que é privilegiado da nossa disciplina, a história conceitual é um indicador para essas transformações. Bom, o segundo nível. A história dos conceitos como método da história da historiografia revela toda a sua riqueza quando lida com fenômenos que unificam o universo daqueles que escrevem a história em suas diversas atividades e os que não a escrevem. O conceito de história, por exemplo, é a condição da experiência para historiadores, em sentido lato, e não historiadores. Portanto, é um fenômeno interno e externo à atividade historiográfica, mas que pode ser mais bem investigado com as ferramentas e nos limites, naturalmente, de uma história da historiografia. O desafio para o pesquisador é, então, entender essa circulação, sem com isso querer reduzir a atividade intelectual disciplinar a mero reflexo de suas condições histórico-conceituais. Em particular, na modernidade, a politização dos conceitos não redundará em uma mera redução pragmática da atividade historiográfica, transformando a relação do historiador com a vida política em um dos grandes desafios conscientemente enfrentados no processo de construção da disciplina em bases modernas. Por ter um significado político cada vez maior, os conceitos e representações históricas, para serem considerados em sua validade, deverão segregar condições institucionais, epistemológicas e discursivas de mediação entre a atividade social e a atividade científica. Certamente é um legado negativo do século XX a caracterização como ingênua da problematização das relações entre política e historiografia que o século XIX produziu. Falava-se tanto na necessidade de objetividade pela crescente consciência da dificuldade de produzi-la e dos riscos que uma historiografia partidária poderia trazer à sociedade. Do ponto de vista das fontes, escrever história da historiografia como história conceitual... Estou terminando, calma. Do ponto de vista das fontes, escrever a história da historiografia como história conceitual permite incorporar uma grande variedade documental, que eu acho que é um outro desafio para a comunidade. A comunidade não pode ser apenas uma comunidade que lê livros de história. Então, a ampliação documental é fundamental para o futuro dessa comunidade. Então, liberando a disciplina da concentração, algumas vezes limitadora, nos livros de história, ou mesmo na operação historiográfica entendida de forma estreita. Assim, a tipologia apresentada por Koselleck pode ser incorporada ao classificar as fontes em 3 níveis. Primeiro, os escritores representativos ou clássicos. Aqui cabe destacar a importância de evitar o destaque de apenas as obras maiores, que certamente serão sempre um problema em si para a nossa disciplina, mas que devem ser abordadas no interior de seus contextos pragmáticos, seus momentos de produção e enunciação, se mantivermos o interesse em abordá-las no interior de uma subdisciplina histórica. Assim, abre-se a tarefa de ler as obras consideradas menores e mesmo a produção textual diversa, como cartas, discursos, relatórios, poesia, literatura em geral. O segundo nível documental abarca uma maior variedade, procura reconstituir o universo dialógico no interior do qual uma enunciação ganha sentido histórico. Revistas, periódicos, panfletos, atas parlamentares, discursos de administração, política, cartas, diários, né? Qualquer fonte de natureza textual poderia ser mobilizada no esforço de reconstruir esse horizonte pragmático. Por último, a história dos conceitos demonstrou a importância dos grandes dicionários e enciclopédias como fontes para a história intelectual de modo geral. Essa ampliação do universo documental tem como objetivo reconstituir o horizonte de produção e recepção de textos e autores clássicos. A produtividade dessa abordagem tem revelado, por exemplo, como um autor como Hume, cuja fortuna crítica privilegiou sua obra filosófica, era lido em seu próprio contexto como o autor da primeira grande história da Inglaterra. O mesmo poderia ser dito de grande parte da tradição escocesa e inglesa do século XVIII. Robert Southey
Só recentemente teve sua obra histórica recontextualizada no mundo de língua inglesa, tendo sobrevivido como uma espécie de poeta menor, ou mais enquadrado ao lado de precursores do romantismo como Coleridge e Wordsworth. No mundo luso-brasileiro, sua fortuna como historiador esteve garantida pela História do Brasil, mas ainda lida como obra isolada de seu próprio projeto historiográfico e intelectual. Isso hoje está sendo resolvido por trabalhos dentro da nossa comunidade que tem um valor internacional, inclusive pela capacidade de recontextualizar a obra do Suffren. Entre nós, o exemplo da obra de Visconde de Cairu é relevante. Aqui não foi o cânone filosófico, mas uma fundamentação retrospectiva da economia como disciplina que impediu a correta compreensão da amplitude do projeto historiográfico na construção da economia política como objeto de estudo na passagem entre o século XVIII e XIX. Tanto a obra mais diretamente historiográfica do Visconde de Cairu foi esquecida ou subestimada, quanto os aspectos historiográficos de suas obras econômicas morais foram ignorados. Essa exigência se torna mais importante quando saímos do horizonte disciplinar moderno, pois nele as obras já nascem no interior de um espaço canônico, mas é essencial nos momentos de descontinuidade, de transição epistemológica ou conceitual, já que esses momentos serão depois traduzidos em novos arranjos disciplinares. Há toda uma agenda de investigação a ser cumprida no estudo dessas traduções, como uma obra de história se torna uma obra de economia política, né? Como uma obra de sociologia se torna uma obra de história e vice-versa. Não se trata de advogar pela incomensurabilidade absoluta, já que sempre está em jogo algum nível de continuidade, mas da problematização e aperfeiçoamento das condições dessa comensurabilidade, dessa comparabilidade. No entanto, e aí entramos já no terceiro nível, o que está por desenvolver ainda, a história da historiografia não pode ser apenas uma história conceitual, pois precisa dar conta de muitos outros fenômenos que não são dessa natureza, que não são conceitos históricos, são metáforas, são instituições, são acontecimentos. Embora com a história conceitual estejam relacionados com as dimensões institucionais, políticas, sociais, intelectuais, dentre outras, que afetam a escrita da história e a formação do tempo histórico. Então, mais fundamental que a escrita da história é a gente imaginar que o que abre o tempo histórico não é apenas o universo conceitual. O universo conceitual é uma entrada privilegiada, porque é uma entrada que reflete sobre o tempo histórico, né? Que já prefigura esse tempo histórico. Mas há outras dimensões menos estruturadas que talvez sejam mais relevantes para nós entendermos por que os conceitos se configuram dessa forma ou de outra forma, e que pode ser a matriz comum tanto da produtividade conceitual quanto da construção institucional, da dinâmica dos gêneros, das mutações nas representações historiográficas. Então, retornar a essa nuvem mais informe de fenômenos, por exemplo, Heidegger tem uma categoria bastante interessante, mas muito difícil de ser desenvolvida, que é de tonalidade afetiva. Como a abertura do nosso tempo, de um certo tempo histórico, está relacionado com tonalidades afetivas que ajudam a prefigurar a produtividade conceitual, as metáforas, né? O trabalho do Eduardo Wright, do Pedro também aponta coisas importantes, mas o trabalho do Eduardo mostra que uma nova metaforologia, um estudo sistemático das metáforas, poderia nos aproximar melhor desse campo mais informe, aonde o tempo histórico lança as suas âncoras, né? Onde ele vai se estruturando. Então, estudar as formas de transformação do tempo em tempo histórico exige ir além do estudo dos conceitos, ou aquém do estudo dos conceitos. No limite, em todo acontecer, podemos derivar experiência e expectativa, mas a sua simples derivação não resolve de modo suficiente os modos de existência e produção de fenômenos, das formas de apresentação, das narrativas, imagens, representações, enfim, dos acontecimentos que estão estruturados em torno de experiência e expectativa. E agora, a título de conclusão, eu tenho uma meia página aqui para ler. Toda vez que fazemos algo que chamamos de história da historiografia, estamos em maior ou menor grau pressupondo uma teoria da historiografia. Essa teoria pressuposta responde por perguntas como de que modo esse fenômeno se transforma a ponto de poder ser possível e necessário contar a sua história.
O que é historiografia? Qual sua relação com os outros fenômenos históricos que conseguimos identificar? De que modo essa atividade se diferencia de outras? Para escrever essa história da historiografia ou qualquer outra, basta contar com a resposta que naturalmente temos. Mas para escrevê-la bem, para realizar de forma adequada a fusão de horizontes entre nossas definições atuais e as contidas na própria história que tentamos contar, precisamos retirar dela mesma, da história, as condições para um maior esclarecimento conceitual e categorial. O trabalho de melhor conhecer a historiografia ou a historicidade não pode se encerrar na sua descrição, mas avançar hermeneuticamente, ou seja, de modo circular, para as condições que permitem toda a descrição, ou seja, suas condições histórico-teóricas. Enfrentar o debate e a disputa política em todos os seus níveis e complexidade, que escapam naturalmente ao campo da ciência, é uma tarefa difícil. Nas condições atuais, podemos escolher o caminho da santidade, da recusa do mundo, mas não podemos nos retirar dele como faziam os eremitas medievais e antigos, pois Deus está morto, e com ele foi-se a possibilidade desse tipo de transcendência. Negar esse enfrentamento hoje não leva à santidade, mas ao consumo. É desistir de assumir o ônus pela produção do mundo e sua preservação, para apenas comprar o que nos é oferecido. Além de pouco complexa, essa nova forma de negação do mundo pelo consumo tem como seu limite o fato de que, como consumidores, os nossos desejos de compra já estão definidos previamente pelo sistema do mercado. Por isso, por mais complexa e problemática que seja a tarefa de afirmação de uma autonomia disciplinar, para além de seus resultados institucionais, ela só pode se justificar e garantir sua legitimidade se fizer avançar de modo significativo nosso conhecimento sobre a realidade. A autonomia não pode ser apenas uma reivindicação. Pressupõe a decisão de investir como destino uma história passada que se abre para muitas possibilidades. Um dos seus indicadores fundamentais para usar de modo pragmático elementos da definição de sistema de Luhmann é a capacidade, isso para mim eu acho que é fundamental, é a capacidade de redescrever o seu ambiente em uma linguagem própria. Para a história da historiografia, esse teste significa nos perguntar se estamos ou não caminhando para a possibilidade de tradução ou redescrição de problemas históricos fundamentais, mas não essencialmente historiográficos, em uma linguagem historiográfica. Acho que está em jogo é se teremos ou não a capacidade de redescrever no interior de nossa história, cultura disciplinar que emerge, os grandes embates de nossa história nacional ou de nossa história epocal. E se nessa capacidade de redescrição que se assenta a possibilidade de dialogarmos com as outras subdisciplinas da historiografia e com a sociedade como um todo, que é o objetivo final, talvez, de qualquer esforço de conhecimento. Era isso. Obrigado.